a gente veio trazer um quadro muito especial, que é o Clown Conversando, onde a gente traz os nossos clowns para conversar um pouco com vocês e vocês conhecerem um pouco mais sobre eles. Nossa primeira convidada de hoje é muito especial, porque a primeira vez que eu vi o nome dela, eu poderia jurar que eu achava que era inspiração de Game of Thrones. Na primeira eu vi. Mas aí depois eu vi a pronúncia e falei, nossa, é muito diferente, tá muito estranho mesmo. Eu achei que era isso, mas não era. Mas então, vamos apresentar a vocês ela, a do tempo que vai e volta, a especialista em todas as histórias possíveis, aquela que pode trazer todas as emoções e os sentidos para vocês. Com vocês, Cersei. Oi, E aí, tudo bem Cersei? com vocês? Tudo bem Tudo comigo? bem. E aí? Ah, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Fico muito feliz e muito honrado de você ser nossa primeira convidada aqui no nosso programa. Eu também. Tô Bom, muito. Tô meio assim nervosa, tá? A Cersei viaja no tempo, mas quando ela tem que falar com uma câmera, ela fica meio nervosa. Então, qualquer coisa, me perdoe. normal, Cersei, eu também tô assim. Bom, mas se apresenta um pouco pra galera, então conta um pouco quem é você, explicando um pouco da sua história. Como o Matheus já disse, meu nome é Cersei. Eu sou uma bruxinha que viaja no tempo. Não se engane, eu sou uma bruxinha do bem, ok? E eu vim de uma família de bruxas, porém eu recebi um dom especial, que é a viagem no tempo. Porém, para eu viajar no tempo, para eu continuar sobrevivendo e continuar existindo e continuar viajando, eu tenho uma condição, que é coletar histórias. Então, todos os lugares que eu passo, eu tenho que coletar e passar histórias. Então, em forma geral, eu sou uma bruxinha contadora de histórias, mas que ama ouvir a história de vocês. Então, se alguém tiver alguma história, pode me contar. Olha só, então você é uma grande contadora de histórias. É, Pode-se dizer então que você é tipo uma apanhadora de sonhos, só que no caso de sonhos você coloca histórias nesse lugar? sim, é. Olha só. E faz muitas gerações que na sua família acontece isso? Ah, sim. Na verdade, só a minha tataravó tinha o dom, e aí Hum, agora eu, então é meio selecionado. Mas a gente é uma longa geração de bruxas, mas cada bruxinha tem o seu poder. Por exemplo, a minha irmã, ela tem o poder de fazer as coisas crescerem, então ela é uma bruxinha da natureza. E aí, tipo, ela uhum. tem que ir andando e tem que ir plantando para continuar vivendo. Cada um da sua família tem seu poderzinho. Quanta bruxaria. Enfim, deixa eu perguntar mais alguma coisa aqui. É, você se considera uma boa contadora de história? Ah, a gente tenta, né? Mas a gente, no começo, nem tanto, eu tive que ir aprendendo, mas agora eu acho que a gente tem umas histórias bem legais para contar. Uhum. E geralmente essas histórias são sobre coisas aleatórias que acontecem na vida das pessoas. Eu costumo olhar muito o ambiente que eu estou e eu busco na minha caixinha de lembrança histórias que condizem. E essas histórias, elas podem ser tantas histórias reais que as pessoas me contaram, como pode ser lendas, parlendas das aldeias que eu vou visitando. E eu Hum, busco sempre trazer algo que eu acho que vai ser legal para a pessoa. E aí, tipo, normalmente, às vezes, eu conto uma história e a pessoa retribui com outra história, então é bem legal. Então é uma troca de experiências, né? Praticamente. Você conta uma história, Sim, outra e assim vai. isso. E como é que você conheceu o Risoles? Como é que você quis participar desses grandes palhaços, vamos se dizer? Bom, no caso, a Circe nasceu no Risoles, mas eu vou falar um pouco agora de mim, enfim, da pessoa que habita este corpo quando a Circe não está. Eu estava na comissão de calouros da UFSCar, de Educação Especial, e eu acabei assistindo a palestra e eu achei muito interessante. Eu não entrei no primeiro ano do meu curso, porque eu sou de quarta chamada, então eu não peguei toda aquela parte da comissão e tudo mais. Então, a minha experiência com todas essas coisas foram no meu segundo ano, e eu achei muito interessante. E a fim de fazer os meus bichos conhecerem, eu acabei indo e acabei levando alguns bichos comigo.
E eu acho que, tipo, foi. E na primeira reunião, assim, que a gente teve, eu já me apaixonei e falei: é aqui que eu vou ficar, é aqui que vai ser as minhas segunda-feiras, e não me arrependo. Tô bem feliz ali. Aqui, Uhum. no caso. E qual que é a opinião da Cersei de fazer parte do projeto? Ah, a Cersei nasceu no projeto, né? Tipo, é a casa dela. E voltando a Cersei. Eu adoro. Eu acho que o Risoles, como vindo da. Me possibilitou conhecer muitos lugares e muita história. Me ajuda a buscar história, mesmo fora deles. E até mesmo nas reuniões, a gente acaba vendo e conhecendo história dos nossos próprios amigos Klaus. E é muito bonito. É um projeto, assim, que possibilita uma troca de experiência muito gostosa. E é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria experimentar pelo menos uma vez na vida, participar do Risoles. É incrível. Uhum. Ou seja, compre, leve, risole. Desculpa, É, cortou, eu não ouvi. não, eu só tava brincando aqui, fazendo um trocadilho, tipo, leve um conto, compre o conto e leve o risoles de alegria pra sua vida. Exatamente. Bom, Cersei, como você me disse, você falou que é uma boa contadora de histórias, correto? É, Então, será que você conseguiria fazer uma coisa aqui com a gente, uma brincadeirinha? Será que dá tempo? a gente tenta, vamos lá. A brincadeira é o seguinte, o nome do quadro é Quem conta o conto sempre aumenta um ponto. Que é o Ah, seguinte, você vai ter que contar uma história pra gente, em torno de uns 2 a 3 minutos, mais ou menos, e eu vou colocar aqui umas palavras no chat. E você vai ter que tentar encaixar essas palavras durante a sua história. peraí que eu vou abrir o chat então, vamos lá. Peraí Você que eu vai vou abrir o começar, cronômetro também. você É, começa com a palavra ou eu começo com a história? não, você vai começando com a história e eu vou jogando as palavras. Serão no mínimo 10 palavras para você conseguir fazer essa história. Então tá. Vou ativar aqui o cronômetro e aí tá tudo certo. Ok, deixa eu iniciar aqui. Temporizador. 3 minutos. Só fazer um teste aqui que faz tempo que eu não mexo no meu computador. Tá. Tranquilo. Ok, então, 3, 2, 1. Pode começar. Era uma vez, lá muito, muito, muito distante, uma criancinha que vivia feliz em sua aldeia. Um pouco diferente, mas ela era muito especial. Essa criança tinha uma bola roxa que fazia com que ela pudesse ver através das pessoas. Ela conseguia ver os sentimentos das pessoas quando ela estava com essa bola. Pois bem, um dia essa criança encontrou uma menina toda de preto, toda sujinha, com uma grande cabeça. Tipo aquela da rainha da Alice, vocês lembram? Então. E ela ficou encafifada, porque ela estava segurando sua bola, mas não conseguia decifrar o sentimento daquela menina. Foi então que ela olhou nos olhos dela e viu uma joaninha. Ela pensou: será que essa menina é uma joaninha ou será que eu estou ficando louca? Ela resolveu se aproximar e, chegando bem pertinho, ela observou que aquela joaninha estava em um cacto e perguntou para a menina: por que você tem joaninha em seus olhos? A menina respondeu: é que eu fui enfeitiçada por uma bruxa má. Não uma bruxa boazinha, uma bruxa má. E aí a menina perguntou: como assim uma bruxa má? Ela falou assim: ah, ela disse que quando todos me olhassem, eu ia parecer uma boneca de cabeça grande, com cactos e joaninha nos olhos. E ninguém ia querer se aproximar de mim. E a menina perguntou: oxi, o que aconteceu, gente? E ela disse: é que eu roubei umas flores do Jardim da Bruxa. E aí o Flamingo me viu e me denunciou. A menina tava achando aquela história muito louca, bruxa, Flamingo, não sei o quê. Mas quem é ela para julgar? Ela tinha uma bola que via sentimentos. E aí ela perguntou para a menina: mas o que você sente? A menina disse: nada, eu sou como um guarda-chuva. Eu abro quando tá chovendo e pego os sentimentos das pessoas e fecho quando não está mais chovendo, e daí tudo escorre. E aí ela ficou pensando, um guarda-chuva? Como assim um guarda-chuva? Ela falou, é isso aí. E a menina falou assim, então eu seria como um zíper que se abre quando as pessoas olham pra gente? E ela falou assim, é,
Eu acho que a gente podia formar uma horta. Eu com meu guarda-chuva, você com seu zíper e as pessoas com as flores que seriam os sentimentos. A menina achou interessante, pensou bem, falou assim: ah, tudo bem. E o nosso espantalho podia parecer um palhaço, porque daí as pessoas iam querer se aproximar. Fim. Aê! Deu certinho o tempo, hein, Cersei? Adorei a Olha, escolha das palavras. foi bem assim, aleatório, nem imaginava tudo isso. Olha, salva de palmas, gente. Vai lá, produção, coloca aí. Bom, Cersei, agora a gente está indo para o nosso segundo bloco aqui de perguntas, então eu quero saber um pouco mais sobre essa questão das histórias, tá? Desculpa pelos cachorros. Tudo bem, acontece. Vamos lá, então, segundo bloco, sobre a questão da contação, da sua habilidade de contar essas histórias. Qual que é a sua melhor história? Tipo, você tem alguma categoria que você gosta, como conto, uma parlenda, uma fábula? Eu gosto muito de contos, porém eu adoro misturar os contos com experiências reais. Então Uhum. eu acho que é uma mistura, assim. Eu acho que são contos de pessoas reais, conto de pessoas que eu conheci, conto de experiências que a Circe teve, assim. Eu acho que trazer a fantasia para a vida real é a minha história preferida, é o meu tipo de história preferida. Mas de onde surgiu essa paixão de contar histórias? Foi relacionado ao Eu seu passado ou foi uma coisa tipo que você foi descobrindo ao longo do seu tempo? Eu acho que eu sempre gostei muito de histórias, assim. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de imaginar. E desde criança eu brincava, a Circe brincava muito de contar histórias antes de descobrir seu poder e tudo. Adorava teatro, sempre fui apaixonada por teatro, e o teatro é uma maneira de contar histórias. E aí a Circe, com o seu longo, ela foi descobrindo, e ela foi descobrindo que ela tinha como registrar, como impactar a história através de fotografia. Então a Circe é apaixonada por fotografia. E aí ela foi com o tempo descobrindo, e aí quando ela descobriu esse poder dela, que ela tinha que viajar no tempo e que ela tinha que contar histórias, ela percebeu que era a melhor coisa que poderia acontecer. Porque o que é mais bonito no mundo do que você prender a atenção de uma pessoa com uma história e prender a sua atenção ao ouvir uma história. Compartilhar coisas assim, compartilhar o mundo da fantasia, compartilhar o mundo real é incrível. É uma paixão muito grande, assim. Eu acho que Uhum. é isso. E por acaso essa questão de viagem do tempo não tem nada a ver com aquela história do De Volta para o Futuro, né? Que o cara vai lá, de repente se encontra com seus futuros descendentes e não tem nada essa questão de alterar ir no presente, ir no futuro, alterar o passado, vamos assim dizer. Não, até porque a Circe, ela é uma, por ela ser uma bruxa, ela não tem meio que um feiticinho que ela não se encontra com o seu do futuro. Então ela não sabe a sua Hum. história futura, mas ela consegue ver as outras futuras. Mas não, a gente tem umas regras assim na nossa comunidade. Ah. E a gente não pode alterar nem o futuro, nem o passado. Então, a gente não pode, por exemplo, estar em um momento lá, lá atrás, e falar, não, isso não tá legal e eu quero mudar, vou fazer uma coisa. A gente não pode, porque também a gente causaria um caos muito grande. Poxa, que triste. Eu achava que dava para ter uma história para contar, mas agora nem vai ter mais graça. É, infelizmente, a gente tem que manter a questão do universo. Mas ela é muito curiosa para saber o futuro dela. Aí ela ficou sabendo que tem um outro Clau que viaja, quem sabe ele não conta. Eita, bomba. Ok, ok. Quem sabe de repente um dia eu posso entrevistar ele, né? Se ele voltar para o nosso presente hoje. É, então. Bom, teria alguma história que você ouviu durante suas viagens e você gostou muito? Uma preferida? Tem uma história de uma senhorinha que eu ouvi durante as minhas viagens. E é uma história muito bonita, porque ela teve o casamento arranjado pelo pai,
E aí ela meio que se libertou depois de idosa e hoje ela faz tudo que ela tem muita vontade, mesmo estando numa LPI. E foi uma das histórias que mais me marcou, porque assim, ela demorou muito tempo para perceber quem ela era, porque ela sempre foi reprimida. Mas hoje ela é acho que uma das minhas maiores inspirações nesse tempo, assim. É muito Uhum. bonita a história dela. Cersei, você teria mais um tempinho pra gente, pra você contar uma história então pra gente? Tenho, mas que tipo E... de história? Bom, então vamos lá pro quadro Sempre que lá vem história. A gente Cersei, ratinho. eu quero uma história que você possa contar para nossos telespectadores, no caso, uma história do futuro, sabe? Uma história que você tenha escutado de alguém do futuro, ou que você tenha visto do futuro, para passar para nós aqui nesse momento. Vou contar então, vamos lá. A minha história se passa lá para 2050, então é bem futuro. As coisas estão começando a melhorar, ok? As coisas estão melhores, a gente tá num mundo um pouco mais menos crítico, um pouco mais sensível, isso é maravilhoso. E eu vou contar a história da Luísa. A Luísa, ela é uma menina de 2050 que tem um melhor amigo que se chama Clovis. E eles são pessoas assim de outro mundo, literalmente. Porque se a gente for parar para pensar hoje, é outra cabeça. A Luísa e seu melhor amigo, eles brincam todos os dias dentro de um cubículo que ele fantasia coisas do passado. Então eles têm experiências do passado dentro desse cubículo e eles estão vivendo no atual momento que a gente está vivendo hoje. Então, eles estão simulando uma pandemia, eles estão simulando essa questão de tudo ser digital. Embora o digital seja extremamente importante na vida deles, eles prezam muito pelo toque, por incrível que pareça. Eles estão muito encalorados. E eles estão tendo essa experiência numa brincadeira. E aí eu encontro eles nessa brincadeira e pergunto o que eles estão achando. E eles falam que é muito difícil, porque eles estão com os amigos ele tá com um amigo do lado dele e eles não podem se olhar, não podem se abraçar, não podem se tocar. E aí eles falam assim: é difícil. Deve ter sido muito difícil viver nesse momento. Porém, a gente já tá vivendo a experiência de que as coisas estão passando e estão melhorando. E a gente tá à prova. Nós estamos brincando hoje e vivendo isso. E aí eles resolvem parar essa brincadeira, saem do cubículo e olham o mundo afora. Não é não, nós não temos aquele mundo futurista que todo mundo está imaginando, de carros voadores e tudo mais, mas a gente tem um mundo estável, a gente tem um mundo onde a gente consegue viver com a natureza e com a tecnologia junto. A gente tem um mundo onde a violência diminui muito, a gente tem um mundo muito belo. E eles saem para brincar e encontram um robozinho de um cachorrinho robô, na verdade. E esse cachorrinho robô fala, lógico, a gente tá no futuro, vamos também, né? E ele tá falando. E ele diz assim: deve ser muito difícil viver no passado. Por que vocês gostam de brincar de viver no passado? E a Luísa responde: porque é muito importante conhecer nossas raízes para poder projetar e aprender a apreciar o nosso futuro. E aí eu acho que, e quando ela diz isso, eu fiquei pensando, eu viajo tanto para o passado e nunca me preocupei em saber de onde eu vim, de onde eu sou. E eu acho que isso é uma coisa que todos nós deveríamos pensar, o quanto nossas raízes são importantes para a gente, o quanto elas influenciam na gente e o quanto elas podem mudar o nosso futuro. E eu vou deixar um recadinho da Luísa para todo mundo que está vivendo aqui, que é o seguinte: o tempo é a chave de tudo. Não interessa como e com o que você trabalha com o tempo. O tempo vai fazer passar, vai fazer durar, ele vai estar presente em tudo. Então a gente tem que dar tempo ao tempo. Uau, bela história. Não foi a Luísa do Canadá, não, né? Não. Bom, Cersei, a gente está chegando no nosso quadro aqui, já estamos chegando no fim. Eu gostaria de saber se você tem algumas palavras para dar para nossos telespectadores nesse momento, alguma coisa de positividade, de fé nessas horas, nesses momentos que a gente está precisando. Eu acho que a Luísa já disse também muito do que eu tenho para dizer, o que eu acredito, que é o tempo muda tudo, o tempo é a chave de tudo. Mas eu acho que
nesse momento que a gente tá convivendo, é bem complicado eu falar assim, tenha paciência, dê tempo ao tempo, porque é um momento de muita angústia para todo mundo. Mas eu acho que é importante a gente saber o que faz bem pra gente. E muito importante a gente conseguir entender como nós estamos vivendo e saber que a gente sempre vai ter um espaço aberto para conversar com alguém, seja com sua mãe, com seu pai, com o Risoles. Enfim, eu acho que mais importante de tudo é a gente se respeitar nesse momento e ouvir os órgãos de saúde, respeitar a quarentena, ficar em casa se possível, se você tiver que trabalhar, tudo bem, mas se cuidar, cuidar fisicamente e psicologicamente. E é aquela coisa, vai ser o tempo que vai resolver tudo. A gente vai ter nossas ações, mas o tempo tem o tempo dele também. Sim, Cersei, muito obrigado. Circe, né, na verdade, desculpa, eu sempre erro a pronúncia do seu nome. Tranquilo. Eu agradeço grandemente por você estar aqui com a gente, por você ter compartilhado um pouco das suas habilidades, ter contado um pouco das histórias pra gente, compartilhado esse tempo conosco, tá? Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito pelo convite. É muito bom poder retornar, olhar para você. É muito bom poder, tipo, tá aqui de volta. Eu agradeço muito pelo papo, foi uma delícia. Eu tava muito nervosa, então espero ter conseguido contribuir com alguma coisa. Eu acho que, assim, é muito difícil, gente, eu sei sério, é muito difícil falar para uma tela. Mesmo você vendo a pessoa, é complicado. Mas eu tô muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado. Precisando, a Circe tá sempre aí. E eu queria dizer assim, gente, amem o Risoles, porque o Risoles é maravilhoso. Bom, com esse recado então dado da Circe, eu encerro esse programa por aqui. Se você não conhece ainda o nosso projeto, prazer, seja muito bem-vindo ao Risoles. Esse é apenas um dos nossos projetos que a gente faz ao longo das nossas atividades que estamos fazendo. Se você quiser conhecer melhor a gente, siga-nos nas nossas redes sociais, como Instagram e Facebook. Também, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele joinha maroto para ajudar a gente, porque a gente precisa de muito apoio e muito reconhecimento agora nessas horas. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem com o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau.